Quero falar um pouco hoje sobre um assunto que não é fácil falar sobre esse assunto. E ninguém gosta, talvez, de ouvir desse assunto. Assunto que eu, preparando esse tema e essa mensagem, é peso, sabe? Dá tristeza na alma quando a gente se depara com uma realidade que acontece no mundo inteiro. Sobre o sexto mandamento. Nós estamos ouvindo uma série de mandamentos, né? Hoje é o sexto mandamento, nós já falamos 5 mandamentos, e nessa noite nós queremos falar do sexto mandamento, que é: não matarás. Abre sua Bíblia em Êxodo 20, versículo 13. Muito bem, Êxodo capítulo 20, e também Deuteronômio capítulo 5, 17, também são o mesmo versículo. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 13 do 20, Êxodo 20. Não matarás. Apenas esse versículo. Deuteronômio também 5,17 também fala: não matarás. Amados, é um assunto que nós devemos levar com muita seriedade, pois trata de vidas, e vidas que é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou nós conforme a sua imagem. Nós sabemos na história da Bíblia, o primeiro homicídio que ocorreu na humanidade foi logo que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden por causa do pecado, e quando foram expulsos do jardim do Éden, ele conheceu a Eva e os dois tiveram filho. O primeiro filho chama Caim e o segundo filho chama Abel. Ambos está registrado em Gênesis capítulo 4. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelha. E os dois resolveram dar uma oferta para o Senhor, oferecer uma oferta para o Senhor. Ao ponto que a oferta de Caim era os frutos da terra, e de Abel ele era pastor de ovelha, ele trouxe um rebanho, e trouxe das primícias do rebanho. E Deus se agradou da oferta de Abel, porque ele trouxe as primícias. E ao ponto que a oferta de Caim, Deus não se agradou. E Caim ficou sobremaneira irado. O semblante dele caiu, ficou irritado. E aí Deus chega para Caim: Caim, por que teu semblante está caído? Não é que o pecado já as portas, a ti cumpre dominá-lo. E ele, mesmo assim, Deus falando com ele, tentando que ele se acalmasse, para que não deixasse que o pecado dominasse, a ira dominasse, a inveja dominasse, ele chama Abel para ir no campo, e lá naquele campo ele assassina seu irmão Abel. Primeiro homicídio que aconteceu na humanidade foi a morte do seu irmão Abel, quando Caim matou seu irmão Abel. Então nós vemos essa história na humanidade e por diante, amados. Quando o pecado entrou na humanidade, afetou toda a humanidade, toda a raça da humanidade ficou contaminada. Nesse mundo nós vemos diversos tipos de mortes: mortes naturais, morte acidental, morte por doença, morte por assassinato, seja arma de fogo, facas, agressão, morte acidental, morte natural. E também nós vemos suicídio, as pessoas que tiram sua própria vida, morte por eutanásia, abortos, e Deus ordena: não matarás. No mundo inteiro, amados, morre por aborto, segundo a pesquisa, mais de 40 milhões por ano. Só no Brasil, em 2024, foram 6 milhões. E segundo a Unesco, mais de 500 mil pessoas se suicidam por ano. Outras mortes nós vemos em massa, como acontece, nas guerras. E não muito tempo de nós, na Segunda Guerra Mundial, o próprio Hitler matou 6 milhões de judeus. Nessa mesma guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, morreram entre 70 a 85 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. 3% da população mundial. Hoje, se fosse contar a população mundial, que tem 8 bilhões e pouquinho milhões de pessoas, nós podemos imaginar que esses 3% daria 240 milhões de pessoas morreriam, se fosse a terceira guerra mundial, no caso, Então, quantas mortes aconteceu naquele dia? Hoje nós não estamos em guerra. Graças a Deus, nós temos gozado formalmente de uma paz
com o maior período entre as superpotências desse século. Mas a pergunta fica nessa noite: o mundo vive em paz? As pessoas vivem em paz? O sexto mandamento é aplicável, amado, em várias situações que envolvem a morte. Será? O que diz sobre a crescente criminalidade? Então, quando falo do sexto mandamento, as pessoas de fato pensam, reflitam sobre isso? Nós sabemos que faz parte da humanidade, a morte. E nós não queremos vir aqui amedrontar ninguém, mas queremos nessa noite nos alertar, porque precisamos estar vigiando. O irmão João Maria foi bem feliz quando fala que nós devemos estar preparados. Nós devemos nos alertar, temos que estar vigiando todo dia. O sexto mandamento dado por Deus no Monte Sinai. Lá fala, Deus proíbe a matança. Há muita referência bíblica contra o assassinato. Em Números 35:30 diz assim, quem matar será condenado à morte, salvo se tiver 2 ou mais testemunhas a seu favor. Em Êxodo 22:2 diz, se o ladrão for apanhado roubando e for ferido e vier morrer, quem feriu não será culpado de sangue. São homicídios acidentais não premeditados. Aí a pergunta, nós podemos matar em nossa própria defesa? Muitos podem pensar, nós podemos, em própria defesa. Deus estabeleceu um princípio, amado, sobre derramar sangue. Primeiro, não comer carne com sangue, pois sangue é vida. E quem derramar sangue do homem, o seu sangue será derramado, porque o homem foi criado à sua imagem. Então Deus, ele estabeleceu o princípio lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 4 ao 6. Deus estabeleceu o princípio. Ele é o autor da vida. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas as pessoas, elas não levam em conta este mandamento. Muito tempo atrás, quando eu estava ouvindo um irmão falando sobre pessoas que merecem ser pena de morte, merecem morrer, merecem ser castigado, não pode viver, aí eu fui falar do amor de Cristo. Aí ele falou para mim, você fala muito de amor, tem esse negócio muito de amor não? Então essa cabeça de muitas pessoas que pensam dessa forma. Em Jó capítulo 24:14 diz da violência deliberada. Homicídio que de madrugada levanta, o homicídio mata o pobre necessitado e à noite é como o ladrão. Então tem algumas situações deliberadas, as pessoas praticam assim de forma com atrocidade. Em Lucas do Rio Verde, ninguém pode dizer que nós estamos seguros. A gente já vê muita atrocidade, vê muita violência, tem que estar cuidando. O meu pai sempre usava uma frase, não faça vítima. A gente não pode chegar em casa, abrir o portão, deixar aberto, né? Então temos que tomar cuidado, mas infelizmente, né, o Lucas do Rio Verde não é como antigamente. Em Provérbios 8:36 diz que daquele que afasta do Senhor, ele mesmo se agride. E quem odeia o Senhor, ama a morte. Então quantas pessoas que estão distante do Senhor, odeiam o Senhor e ama a morte? Em Isaías 59, você diz que as suas obras são obras de iniquidade, obra de violência nas suas mãos. Então, amado, o ser humano, ele é capaz de tudo. Mexe com o ser humano, aí você vai ver quem que ele é. Às vezes, a gente se surpreende com as pessoas. Tem pessoas que você, muito legal, mas mexe com ela, diz um não, chama atenção, e às vezes você verá a reação da pessoa. Então nós precisamos, de fato, olhar o que a Bíblia diz. Não que o mundo, que as ideias, as ideologias no mundo pregam e falam. Nós temos que olhar sempre o que a Bíblia está dizendo. Deus está falando, não matarás. Nesse sexto mandamento, nós precisamos pensar, olhar para nós e saber que Jesus é autor e doador da vida, conforme diz João 1:3. Diz que Jesus estava à vida, e nada que foi feito neste mundo foi feito sem Jesus. Ele é o autor da vida. Nele estava a luz para os homens. Quando Jesus veio a luz.
E a Bíblia fala lá em João, no início de João, que o povo estava em trevas. E Jesus veio, a luz veio, brilhou, raiou e dissipou todas as trevas. Então, quando Jesus veio, Ele trouxe vida e vida em abundância. Em Cristo, amado, nós ganhamos uma nova vida, a vida eterna. Conforme o João Maria leu em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém, pode chegar ao céu se não for entregar a vida a Cristo, porque Ele dá a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós falamos sobre a morte, e nós devemos estar preparados, e Jesus, Ele dá opção para todo ser humano, quem está vivo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, amado, poderá ir ao céu se não for através de Jesus. A pergunta fica nessa noite: por que tantas mortes? Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então vemos que o homem tem merecido a punição, porque a Bíblia fala que não há um justo sequer sobre a terra, todos são merecedores. E quando chega o tempo, amados, ninguém escapa, seja pessoas boas, seja pessoas más. Quando chega o dia, de uma maneira ou outra, chegará o dia para todo mundo. Todos somos alvos. Então, enquanto nós estamos vivos, o que é necessário nós fazermos? Viver em paz com o próximo. Em Romanos 12, 18 diz: se possível, tende paz para com todos os homens. Jesus diz em Mateus 5, 44, amai vossos inimigos, bendizei o que vos maldiz, fazei bem o que vos persegue, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Somente, amados, que creem em Jesus, tem uma vida transformada, Ele vai dar atenção a essa palavra de Jesus. Mas pessoas que de fato estão distantes do Senhor, que odeiam o Senhor, ele não vai amar o Senhor, ao contrário, ele vai odiar o próximo. Então o apóstolo Paulo aconselha em Efésios 4, 31, 32, longe de vós toda amargura, cólera e ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda a malícia, mas antes sede um para com outros benigno, compassivo, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Jesus nos perdoa, amados. Quando Ele se entregou lá na cruz, morreu na cruz por nós, Ele se sacrificou por amor a nós, deu a sua vida. Ele não merecia a morte, nós merecíamos a morte, aí nós merecíamos a punição, aí a graça de Jesus nos alcançou. Lembre-se disso. Mas o pecado contaminou toda a humanidade. Por isso que a cada vez mais, como nós vemos quando Jesus fala que nos últimos tempos os dias seriam difíceis, e nós sabemos que cada dia mais o mundo vai de mal a pior. Desde o jardim de infância, nós conhecemos as crianças pequenas, bebezinho, elas já são arteiras, brigam. E desde o jardim de infância continuam nos pátios da escola, nos protestos universitários, sindicais, nos desastres matrimoniais, briga entre casais, e não é só briguinha não, é agressão, morte, alguns comícios públicos na guerra civil, terrorismo, no trânsito, no mundo dos tráficos, há tanta violência, tanta coisa que a gente vê. Mas Deus criou o homem à sua imagem, ensina a proteção da vida humana. O respeito à vida humana faz parte da ética jurídica de todos os países civilizados. Então, tudo isso que a gente vê no mundo, tantas coisas que acontecem, mas devemos respeitar. Não temos direito de tirar a vida de ninguém. Quero falar 3 razões que apoiam o valor da vida. Primeira razão, a vida é um dom de Deus. Em Jó capítulo 21, quando Jó fala, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor, ele exaltou Deus. Todos sabem a história de Jó, perdeu tudo, só não perdeu a vida, mas ficou muito doente, e ele não
blasfemou contra Deus. As pessoas hoje não podem dar as coisas erradas, coisinha, já blasfema, já murmura contra Deus. Jó perdeu tudo e mesmo assim ele adorou o Senhor. Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tomou. Ele diz também no versículo 33, do versículo 4, né, de Jó: o Espírito de Deus me fez e o sopro de Todo-Poderoso me deu vida. Ele reconheceu que quem dá vida é o Deus Todo-Poderoso, o sopro de Deus. Amados, o maior milagre, né, que nós podemos saber é quando o ser humano nasce. Algo impressionante, só Deus mesmo para fazer isso. Ninguém, nem assim explica. Como que é perfeita a criação do Senhor. Tudo que Deus fez é bom. Então Jó reconheceu: o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. E em Salmo 31:15, nas tuas mãos, Senhor, estão os meus dias. É na mão de Deus. Quem tem poder sobre sua vida? Por mais que nós achamos que temos poder, nós não temos poder nenhum. Às vezes muitas coisas saem das nossas mãos, do nosso controle. Quem imaginava que caiu um helicóptero, acho que em São Paulo, morreu um casal e sobreviveu uma menina de 12 anos e o piloto? Quem diria que lá, eu acho que foi na Coreia do Sul, né, caiu um avião, morreu 179 pessoas e 2 pessoas sobreviveram. Até ali do pessoal dos jogadores lá de Chapecoense, né, quando morreram, caiu o avião lá na Colômbia e 6 sobreviveram. Deus está no controle. Nós não temos controle de nenhuma das nossas vidas. Toda a suficiência, amado, vem de Deus. Mas nós achamos que nós temos condições, nós manda, desmanda, e nós não precisamos de Deus. Então, quantas pessoas agem dessa forma? Deus diz, em Deuteronômio 32:39, Deus diz: eu mato, eu faço viver, e firo, e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. O dono da vida, amados, é Deus. Nós somos apenas administrador da nossa vida. Somos a sua propriedade. Mas por isso que nós, quando Deus ensina esse mandamento, Ele quer que nós sejamos santos, como Deus é santo. Ser santo, amados, é ser separado do mundo. É viver para Deus. Preparado. Porque o dia nosso nós não sabemos, o dia do Senhor nós não sabemos, mas precisamos estar preparados. Então, amados, a vida é dom de Deus. Segundo, a vida é um bem inalienável. Matar a própria vida ou vida alheia é ofender Deus, é depreciar o seu Criador. Mas muitos, amados, tiram a sua própria vida. Às vezes não mata, mas tira a sua própria vida. É como que essa pessoa recusa ajuda externa ou deixa de acreditar que há solução em Deus. A vida, amado, é um bem intransferível, ao ponto que nenhum indivíduo, organização, médico ou Estado tem direito de legalizar matança aos seus indefesos, ou talvez classificando pessoas, separando pessoas, quem deve morrer e quem não deve morrer, ou quem deve viver. A valorização e proteção da vida como um bem pessoal proíbe de forma categórica o suicídio, a eutanásia, o infanticídio, o feticídio e o genocídio. Proíbe tudo isso aí. Mas muitos estão praticando essas ações. Então a vida de um bem pessoal é inalienável. Terceiro, a vida é um bem da comunidade. Ao tentar contra a vida do próximo, é uma ofensa contra a comunidade familiar. Todos nós temos família, nós pertencemos a uma família, Deus criou a família perfeita. Glória a Deus, né? Porque você tem uma família, nós temos uma família, e Deus que criou a família. Então nós não temos direito de destruir ninguém, todos nós pertencemos a uma família, ninguém tem direito de tirar a nossa própria vida. E Paulo faz uma analogia do corpo em função de seus membros, para que coopere os membros com igual cuidado em favor um do outro. E de maneira, né, semana passada eu estava aqui pregando, eu estava com o dedão
unha encravada. Eu fui mexer na unha e começou a comer a carne. Estava doendo, estava mancando aqui, estava me incomodando. Imagina, apenas uma unha estava me incomodando. E assim também, quando, amados, nós somos membros um do outro, do corpo de Cristo, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um membro regozija, se alegra, todos se regozijam. Então, como nós precisamos ajudar uns aos outros, na família, que nós temos nossa família de sangue, como nós precisamos também valorizar a nossa família, nossa mãe, nossos irmãos, nosso pai. Precisamos, nós necessitamos, nós precisamos estar unidos, e não atacando, não destruindo, não ofendendo. No mundo coletivo, neste mundo, o coletivismo vê o homem como robô. Os avanços tecnológicos, nós vemos hoje em dia que parece que as pessoas são uma máquina. Não tratam mais com emoção, com amor, com carinho. A gente vê isso, né? Esses avanços tecnológicos que fazem as pessoas ficar mais frios. Às vezes as pessoas não têm coragem diretamente, ao vivo, falar, declarar alguma coisa, mas parece que quando está com o celular ou no WhatsApp tem coragem de mandar um texto muito longo, ofendendo as pessoas. E dentro de casa não se conversam. Então, alerta para nós, para a gente jamais deixar ser dominado pelas tecnologias. Precisamos estar conversando, precisamos estar compartilhando. Às vezes nós esquecemos, né, que tem uma pessoa perto de você, pessoa que se importa com você, e às vezes a gente ignoramos essa pessoa. É toda essa função de tecnológica, né, e às vezes acaba ficando frio. E Jesus falou que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, que não se esfria no amor de ninguém aqui nessa noite, amém? Que aquecemos o amor em Cristo. Precisamos cada dia mais, sabe, amado, estar buscando esse amor de Cristo, amando verdadeiramente Deus. Se você ama a Deus, é impossível você não amar o próximo, mas precisa amar a Deus. Calvino define o sexto mandamento, o fim do mandamento, visto que o Senhor vinculou por uma como que precisa de unidade, e cada um deve ser delegada à preservação de todos, que o ser humano não é só uma imagem de Deus, mas ainda a nossa própria carne. Interessante, né, quando ele fala isso, que nós precisamos preservar todos, nós precisamos saber que a unidade, amados, é melhor do que ficamos distante. E o próprio casal, né, precisa estar junto. Se um está com frio, o outro vai aquecer. Então, como que é importante o casal andar junto? E, consequentemente, a família e a igreja. E nós precisamos um do outro, nós precisamos manter essa unidade, preservar todos. Somos a imagem de Deus. Então, precisamos sempre lembrar disso. O sexto mandamento, amados, quando envolve questão da pena de morte, a pena capital. A pena de morte foi aplicada em 35 países, enquanto 80 nações deixaram essa prática. A Anistia Internacional se opõe contra essa prática. Eles consideram uma violência contra direitos humanos. Mais de 90% de execução, amados, são aplicados em países totalitários. E quem se opõe a esses ditadores também sofre pena. E muitos sofrem injustiça, sem dar chance de se defender para provar sua inocência. Então, quem se opõe a esses regimes totalitários, ele sofre a pena de morte. E nós sabemos disso. Ninguém pode mexer. As pessoas não têm liberdade em muitos países. Graças a Deus que nós moramos num país livre. Um país que nós temos liberdade de cultuar o Senhor. Nós podemos sair ali na rua e declarar que Jesus é meu Senhor. Ninguém vai te prender. Talvez alguém pode chamar-se de louco. Mas tem país que é ameaçado de morte quem pregar o Evangelho. Nós sabemos que os pais da igreja, logo que depois que os discípulos foram dispersos e quando houve muita perseguição da igreja de Cristo, muitos homens morreram por amor de Jesus, por não negar Jesus. Sofreram morte brutal. A morte não foi uma morte natural, mas uma morte brutal, porque eles não negaram o nome de Jesus. E tem países hoje em dia ainda também que eles têm que ficar escondidos para pregar a palavra de Deus, porque é proibido.
Alguns que pregam e faz culto na caverna, lá na Ásia, alguns locais que entram na caverna para fazer culto ao Senhor. E quando dá 15 pessoas, naquele grupo de pessoas, junta 15, eles têm que procurar outra caverna, porque não tem mais espaço. Eles vivem nesse contexto. E nós estamos aqui, olha, nós somos privilegiados, amados. Com ar-condicionado, nós podemos sentar aqui, confortável, mas tem muitas pessoas que não têm essa liberdade de buscar o Senhor. Porque se fazer isso, eles vão sofrer pena de morte. Em assunto de pena de morte, amado, eu sei que requer muito tempo, porque envolve tantas coisas. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Nós sabemos que Deus instituiu as autoridades e muitas leis aplicadas são para disciplinar e frear a humanidade. Deus governa, nós sabemos disso. Ele está no controle. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7:12, diz que a lei é santa. O mandamento é santo, justo, é bom. E no versículo 17 diz que de maneira já não faço o que eu quero, mas o pecado que habita em mim. Então a grande tragédia da humanidade é por causa do coração corrompido. A lei é boa, a lei é santa, é justo. E Deus deu essa lei. Ainda com essas leis as pessoas praticam tanta atrocidade. Imagina se não tivesse essas leis. Mas o problema da humanidade é o pecado que corrompeu muitos corações. E lá em Hebreus fala que nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Cuidar com o pecado que assedia nós. O pecado é como tenaz. Tenaz é um guindaste, que quando pega alguma coisa não larga. E o pecado é assim também, ele vem e gruda em nós. E quer nos afastar longe de Deus. Então nós precisamos fugir, sair, vencer o pecado através de Jesus. Sozinho nós não conseguiremos. Com as nossas forças jamais. Mas precisamos pedir, clamar a misericórdia de Deus. E falando sobre misericórdia, amado, em Lamentações 3:21, que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Só as misericórdias de Deus. Se nós estamos vivos, é a misericórdia de Deus. Eu particularmente já contei algumas vezes aqui que algumas vezes Deus me livrou da morte. Deus queria que eu estivesse aqui ainda. Ele tem me preservado. É pela graça e misericórdia do Senhor, mas muitas vezes eu tive risco de vida, de caminhão, outros locais assim, quase me acidentei, mas Deus me preservou. E todos estão aqui também podem ter uma história. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Então nós possamos cuidar que o pecado, ela quer nos distanciar de Deus. Jesus, amados, ele foi confrontado quando a multidão, com sede de fazer justiça, leva uma mulher adúltera, apanhada em adultério, e querendo que Jesus julgasse conforme a lei de Moisés. Conforme a lei de Moisés, as pessoas que eram pego no adultério em flagra, era apedrejado. E levaram até Jesus, talvez esperando que Jesus pudesse cumprir esse mandamento da lei de Moisés. Jesus simplesmente olha para a mulher e diz: vai e não peque mais. Jesus, ele não está ensinando contra a pena de morte, mas ele diz no Sermão do Monte: foi dito, não matarás, e quem matar já estará no julgamento. Quem irá contra seu próximo já estará no julgamento. Jesus deu uma pena mais difícil para nós. Antes era olho por olho, dente por dente. E Jesus fala: aquele que julgar o seu irmão ou irá contra o seu irmão já está no julgamento. Jesus, diante daquela multidão, enfurecido contra aquela mulher, Jesus fala assim: vai e não peque mais. E ainda falou para a multidão: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Ninguém lançou a pedra porque todos estavam em pecado. Ninguém era santo. Então quando a gente for olhar para as pessoas, olhamos para nós primeiro. Vê se em mim, Senhor, há algum caminho mau e me livra. Porque muitas vezes é mais fácil olhar para os outros, mas temos que olhar para nós primeiramente, antes de julgar as pessoas. Vemos que na lei de Moisés há uma expansão e radicalização da pena de morte.
Na época, quando Deus deu essa lei para o seu povo, os mandamentos, nós vemos várias referências. Quem cometesse tal atitude, tal ações, era morto. Como assassinato premeditado. Quem cometesse um assassinato premeditado e descobrisse a pessoa, era eliminado. Quem sequestrasse uma pessoa também era morto, conforme diz Êxodo 21:16. Quem comete adultério era também morto, como o caso, dessa mulher que foi apanhada. Quem pratica o homossexualismo também era morto naquela época. Em Levítico 20:13, o homem que deitar com outro homem como fosse mulher deveria ser eliminado. A desobediência aos pais, ferir ou amaldiçoar os pais também era morto. Falsas profecias, blasfema contra Deus, profanação do sábado e sacrifício aos falsos deuses eram executados esses infratores da lei de Moisés. O sexto mandamento, amado, diz: não matarás. Mas todo ser humano, possui o direito de viver dignamente. Se fosse aplicada essa lei, como aconteceu na época da lei de Moisés, quem estaria impune hoje? Era rigoroso e Deus sempre levou a sério esse mandamento. Então nós vemos que hoje não é diferente, o coração das pessoas não é diferente. Talvez a mudança, algumas coisas mudaram a questão de aplicação da lei. Mas o ser humano de 3.000 anos atrás é o mesmo ser humano de hoje. Tem essas tendências pecaminosas. A questão do suicídio. A palavra suicídio origina-se do latim sui, assim mesmo, ou caedere, cortar, matar. Mas a Bíblia em nenhuma parte emprega essa palavra. Hoje nós ouvimos milhares que praticam estes atos, que se suicidam, homens, mulheres, crianças, várias faixas etárias praticando isso. Mas a faixa que mais praticam o suicídio é a faixa de 21 a 35 anos, o que mais aplicam, o que mais se suicidam neste mundo. A morte de suicídio, amados, alguns filósofos sobre este ato, diz que alguns que se suicidaram, muitos foram por heroísmo, como na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, na Segunda Guerra Mundial, eles entravam no avião cheio de bombas e atacavam um alvo militar, lançavam-se no alvo militar, morrendo na explosão. Ou como homens-bombas pertencentes aos islâmicos extremistas. Muitos homens-bomba, com a promessa que se eles se morrerem, eles vão entrar num paraíso com 70 virgens. Olha a ilusão que eles são iludidos para fazer isso. Aí eles se colocam bombas no seu corpo e vão lá e se matam, e matando vários inocentes. Outras práticas de suicídio por mulheres grávidas. Quantas mulheres que, envergonhadas por ficou grávida, se jogam no trem, se matam por causa que o namorado não quer assumir. Ou algumas pessoas que ficaram endividadas, que dão um tiro na sua cabeça por vergonha. Pelo estudante que não suporta a pressão ou bullying, quantos que também tira a sua vida. Alguém que não aceita um rompimento conjugal. Aqui mesmo, pessoas que se matam porque a namorada não quer, ou o namorado vice-versa, rompe o namoro, ou o casal, que uns vão embora e se matam, não aceitam. Outras ações que ocorrem por mundo afora, nós sabemos que há suicídio. E como disse na pesquisa, 500.000 pessoas por ano se suicidam. Richard Ford, da Universidade de Califórnia, diz que os dados sugerem que o suicídio é uma consequência do abuso de drogas. A dependência de uso de drogas segue o curso natural. E o suicídio é uma consequência lógica. Segundo as pesquisas, o abuso de droga e bebida são o fator principal do suicídio. Nós sabemos que quantas pessoas vivem no mundo das drogas e são viciados, dominados pelos vícios.
E quando chega num tempo que não tem mais poder sobre si, controlado pelas drogas, é a única opção que acha se matar. E várias vezes se encontra as pessoas aí, mortos por aí, que você nem conhece, um anonimato aí. Quantos? E sem falar da depressão, o transtorno psíquico, o forte desequilíbrio emocional. Alguns fracassam em alguma área, buscam uma saída em tirar a própria vida. Não estamos aqui, amados, jamais para julgar ninguém e dizer que a pessoa que comete isso é fraca ou não tem Deus. Jamais nós não estamos aqui. Nós sabemos das coisas que acontecem neste mundo. Na Bíblia fala de alguns casos que tiraram a própria vida, mas esses que tiraram a própria vida foram por declinação espiritual, por fracasso espiritual, como Sansão. Sansão, o homem mais forte que existiu neste mundo. De verdade, ele era alguém forte, não como uma lenda do Hércules. A Hércules é uma lenda, mas Sansão existiu. Ele foi o homem mais forte que existiu neste mundo. Teve um tempo que ele matou 1000 pessoas com queixada de jumento. Ele tirou uma porta, mais ou menos de 5 metros de altura, e levou nas costas. Era o homem mais forte do mundo. E ele era nazireu de Deus. E ele foi lá e casou com uma mulher que não era permitido pela lei de Moisés. E os pais ainda falaram para ele: não, Sansão, tem tantas mulheres aqui, por que você tem que se envolver com outra mulher? Mas ele não obedeceu. Depois, mais por fim, ele se uniu a Dalila. A Dalila era uma prostituta. E ele se contaminou com ela. E brincou com Deus. E a força dele acabou. Porque o Espírito do Senhor saiu da vida dele. E ele só foi declinando, ao ponto que ele foi preso, foi amarrado no tronco, e lá amarrado no tronco ele pede para Deus: mais uma vez, por favor, me dê essa força mais dessa vez. E Deus, com sua graça e misericórdia, dá mais uma vez a força para ele. E foi naquele momento que ele derruba as colunas do templo, onde tinha 3.000 pessoas, morreu ele e mais 3.000 pessoas. Mas por causa dos fracassos espiritual. Nós sabemos também do Saul, que tirou a própria vida. Saul foi o primeiro rei que existiu em Israel. Ele era uma pessoa que era parcialmente obediente, como o pastor Vilmar falou esse tempo aqui. Ele era obediente parcial, mas desobediente totalmente. Ele foi rebelde ao Senhor, foi só regredindo, porque ele era desobediente ao Senhor, ao ponto que todas as coisas foram dando errado para ele. Até o rei Davi já estava quase entrando no trono. E aí Saul pede para o seu frecheiro, ou arma de guerra, que cuidava das armas dele, para que pudesse matar ele. Esse homem recusou matar Saul, e ele pegou a espada e se lançou sobre ela e se matou. Olha o exemplo. Judas também, nós conhecemos Judas, o traidor que traiu Jesus. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E ele se arrependeu, falou assim, foi até o sacerdote, falou assim: eu não devo trair Jesus, porque ele não tem culpa, ele é inocente, ele não deve morrer. O sacerdote falou para ele: esse é problema seu. Ele jogou as 30 moedas no templo e foi correndo e se enforcar. Também foi fracasso espiritual. Declinação, amados. E muitos outros, nós sabemos das pessoas que foram assim mortos, se suicidaram. Jesus foi tentado também para se suicidar. Jesus foi levado pelo Satanás lá num pináculo, no monte, falou assim: atira-te, porque está escrito que dará ordem aos anjos para que te sustente. Jesus falou assim: não tentará o Senhor teu Deus. Então, amados, o que nós precisamos é fugir da tentação. Porque muitas pessoas se suicidaram e se suicidam, ou têm essa tendência e falam em se suicidar porque está sendo tentado. E não estão buscando ajuda externa. A Bíblia em nenhuma parte apoia o suicídio, sendo o assunto com várias teses. Aí nós vemos Crisóstomo, Eusébio, Ambrósio e Jerônimo, que são os pais da igreja, apoiaram mulheres cristãs que cometessem suicídio para escapar das mãos sujas dos perseguidores,
que queriam colocar em bordéis. Imagina as mulheres sendo na época perseguidas para que queria levar para que fosse num bordéis. E aí esses homens apoiaram que se suicidasse para que não fosse. Agostinho, por sua vez, apesar de achar a atitude dessas mulheres nobres, condenou o suicídio dessas mulheres, ensinando que a pureza reside no coração e não no corpo. Então muitas pessoas buscam ideias criadas na sua mente, ou o que acontece, ou aquilo que vai no seu coração, mas não é que a Bíblia ensina. Tomás de Aquino, o maior teólogo da Igreja Católica, classificou o suicídio como o pior de todos os pecados. Que a pessoa que se suicida mata o seu próprio corpo e alma. E algumas igrejas evangélicas condenam o suicídio, mas não o suicida. O suicida se torna culpado somente diante de Deus. Algumas igrejas evangélicas que falam sobre isso. A Bíblia não fala em nenhum lugar sobre a proibição do suicídio, mas muito texto fala de Deus, o autor, o doador, o sustentador da vida. Somos a imagem de Deus. A vida pertence a Deus, amados. Não cabe a nós querer tirar nossa própria vida e dominar nossa vida. Deus é o autor, consumador. Deus é o sustentador. O suicídio é sempre errado. Por que assassinar o ser humano feito à imagem de Deus? Como pode o melhor para si e ser um ato final contra si? Pense nisso. As pessoas que dependem de nós, nós sabemos que pessoas que esse tempo atrás deixou uma carta, que voa esqueci o nome, ultraleve. Esses dias, deixou uma carta para a família, tudo, e não tinha mais esperança, parece que depois que perdeu o pai ou a mãe, não sei, ficou muito arrasado, e aí ele sai como normal, e vai lá e voa, mas antes de voar ele deixa uma carta para a família. Imagina a família. Será que ele não pensou nos filhos, que deixaram os filhos, a esposa? Chega nesse extremo, de tirar sua própria vida. Jesus ensina que devemos, amados, amar uns aos outros e a nós mesmos. Então, se nós amamos o nosso próximo como Deus mandou, que é o segundo mandamento, e a nós mesmos, então se nós amamos nós mesmos, nós vamos cuidar de nós. Nós vamos se vestir bem. Nós vamos, assim, comer bem. Nós vamos tratar bem as pessoas. Jesus, ele não cuida da igreja? Em Efésios 5:29 diz que ninguém odiou o próprio corpo, antes alimenta, cuida, assim como Cristo cuida da igreja. Cristo cuida da sua igreja, nós somos a noiva de Cristo, e Ele está preparando a sua igreja, e Ele quer uma igreja perfeita, sem pecado, uma igreja adornada, perfeita, preparada para o grande dia do Senhor, uma igreja sem mácula. E nós também devemos cuidar do nosso corpo, nós cuidamos, nós alimentamos o nosso corpo. Então, por que as pessoas inclinam e praticam o suicídio? O suicídio é errado, amado, porque as pessoas julgam que não tem mais solução para os seus problemas. Enquanto a Bíblia convida a confessar o pecado e lançar toda a ansiedade em Cristo. Em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós estamos ansiosos, temos que lançar em Cristo. Não ser dominado pela ansiedade. Vivam uma vida aos pés do Senhor. Então nós aconselhamos nessa noite, compartilhe com pessoas que Deus colocar em sua frente. Pessoas que importam por você. Aprenda a confiar em Jesus todo momento. Jesus veio ao mundo para oferecer uma vida em abundância. Ele é a vida, e deu a vida por nós. E se você conhece alguma pessoa que está tendo essa tendência, diz assim: o suicídio é um gesto de solidão. Os últimos decisivos motivos permanecem ocultos. Nós não sabemos o que a pessoa vai praticar. Permanece oculto. Então, você conhece alguma pessoa, se aproxima. Que a pessoa tenha condições de abrir para você, compartilhar com você. Às vezes, algumas pessoas passam por isso e nós ignoramos.
nós fizemos vista grossa. Sabe por quê? Porque nós não queremos problema para nós. Nós não queremos abraçar o problema. Nós não queremos carregar o fardo um do outro. E Jesus falou que nós devemos carregar o fardo um dos outros. Então compartilhe. Se você está com a tristeza, algo no seu coração, compartilhe. Aprenda a confiar em Jesus em todo momento. Deus vai preparar uma pessoa para te ajudar. Você pode ser um canal de bênção na vida das pessoas que estão precisando. Somente o consolo de graça e poder de intercessão fraternal pode ajudar diante da maior tentação que o ser humano tem quando quer se suicidar. Em Coríntios fala, que toda prova que nós passamos, Deus dá escape. Nenhuma prova virá além da nossa força. Então as pessoas acham que vêm as duras provas e não conseguem suportar. Mas a Bíblia fala que todas as provas, Deus dá escape para nós podermos suportar as provas. Então precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos. E mais alguma coisa que acontece, nesse mundo de hoje, o dilema da eutanásia. Eu não quero alongar muito, já estamos finalizando. Mas eutanásia, quem não sabe, a palavra eutanásia deriva da palavra grega boa, etanatos, morte. Significa qualquer ação intencional que possibilita a boa morte de um moribundo. Resumindo, a pessoa está na vida ou morte. Não tem mais, está desenganado pelo médico. Aí, com o consenso da família e com o médico, pode desligar os aparelhos e essa pessoa já pode morrer. Melhor a morte do que o sofrimento. Isso se chama eutanásia. As pessoas querendo ter o poder sobre a vida, Eu quero dizer, amados, que muitos já foram desenganados pelo médico, mas foram curados, porque clamaram ao Senhor. Vocês já assistiram aquele filme lá, sobre fé, do menino que caiu no gelo, ficou 15 minutos embaixo do gelo, e foi salvo. Ele foi no médico, já estava morto, mas a mãe chegou desesperada, chorando, e clamou: Espírito Santo, traga meu filho de volta, eu preciso do meu filho, eu não aceito meu filho morrer, o Senhor é poderoso para curar. Os médicos já tinham desligado o aparelho. De repente começou de novo a apitar. E o menino voltou à vida. O próprio médico ficou abismado. Falei: eu nunca vi isso. Era para estar morto 15 minutos. Ficou embaixo da água. Pelas condições. Então, amados, para muitas pessoas, o que é impossível para os homens, para Deus, tudo é possível ao que crê. Deus é poderoso. Não existe demasiadamente nada difícil que Deus não possa fazer. A enciclopédia brasileira define a eutanásia como morte serena, tranquila, sem sofrimento, prática a qual procura dar o fim do sofrimento e o enfermo incurável, uma morte sem dor. Os humanistas modernos, como o holandês Pieter Adler, argumento que a eutanásia não deriva a ser vista como atrocidade. A morte devolve a dignidade a um paciente terminal. Então eles querem amenizar o sofrimento. Eles querem acalmar as pessoas para não sofrer mais. Meu pai ficou em coma durante 1 ano. E nós tínhamos uma esperança, porque eu digo, amado, enquanto a vida está respirando, está tendo fôlego de vida, há esperança que a pessoa pode viver. E nós tínhamos essa esperança. Nós não íamos jamais parar de orar. Nós continuávamos clamando a Deus todos os dias: Deus, sara nosso pai, cura nosso pai. Mas passou 1 ano, Deus o levou. Não era vontade de Deus, era a nossa vontade. O que cabe a nós, amado, clamar a Deus. Em Jeremias fala, se não me engano, 29:30, clama-me e responder-te coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A vida pertence a Deus, nós não sabemos, nós não temos controle de nada, mas cabe a nós clamar a Deus. Sobre essa questão, amado, é possível ter uma boa morte? A Bíblia diz que a morte, amado, é inimiga do homem.
Tudo que Deus criou é bom, mas a morte veio por causa do pecado e resultou na morte do homem. Em Gênesis 2,17, Deus falou, que não era para comer daquele fruto. Se um dia que comesse, certamente morreria. Isso que aconteceu. Deus avisou, mas o homem pecou e contaminou a raça humana. Então toda essa desgraça, esse sofrimento, essa maldição, herdado por causa do pecado. Glória a Deus, porque ainda Deus preservou a sua igreja, para avisar as pessoas, para que se aproxime, abre o coração para Deus. Tudo que Deus criou é bom, amado. Paulo diz: o pecado entrou no mundo por um homem, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A palavra de Deus valoriza a vida, e Deus fala da preservação para todos, e proteção. Deus oferece a proteção a todo ser humano. Mas a morte, como nossa inimiga, a morte vem e é uma inimiga, é inimiga de todas as pessoas neste mundo, que muitas pessoas foram ceifadas pela morte, e muitos morreram sem Jesus, e foram para a condenação eterna. E a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém se perca, mas que as pessoas tenham a oportunidade de abrir o coração para Deus, e se morrer, morrer com Jesus. Paulo falou assim: o meu viver é Cristo, a morte é lucro. A esperança de Paulo era Jesus, ele não tinha medo. Eu hoje, graças a Deus, eu não tenho medo da morte. Ninguém pode ter medo se está com Jesus. Deus, Ele ainda oferece oportunidade. E a Bíblia fala que Jesus não voltou ainda por causa dos eleitos. Jesus não voltou ainda, está abreviando o tempo para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. Por isso que Jesus não voltou ainda, porque Jesus é longânimo, a Bíblia fala, esperando que alguém se converta, se arrependa. Então ainda há oportunidade nessa noite. Mas lembre que Jesus venceu a morte, através deles também somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, a eutanásia é errado, pois é crime contra Deus, expressa nos decálogos, nos 10 mandamentos, contra a dignidade humana e contra a obrigação médica de preservar a vida. O médico não tem esse poder, não. Nunca pode ter certeza se o doente vai morrer. Como eu disse, muitos foram desenganados pelo médico e sobreviveram com plena restauração. Quantos milagres nós já presenciamos e sabemos. Quando o próprio Jesus, ele curou aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia, ela já tinha gastado com todos os médicos e não teve solução, e encontra Jesus. E Jesus cura aquela mulher, só porque ela tocou nas vestes de Jesus. Olha que poder de Jesus. Se nós clamamos, nós oramos a Deus, Deus é poderoso, Ele é o único capaz de resolver o nosso problema. E por fim, amado, última situação, também um assunto que daria um tempo mais longo e é polêmico, sobre aborto, que todos já ouviram, comentam, concordam, discordam, mas quero resumir que a Bíblia, em nenhuma parte, a Bíblia não apoia o aborto. Aborto é uma interrupção de gravidez, seja espontânea ou provocada, antes do feto conseguir sobreviver fora do útero. Há casos de situações de risco de vida, nós sabemos, caso que pode trazer a morte da mãe, caso de risco. A gente não podemos julgar, não podia nem fazer, não cabe a nós. Nós estamos dizendo que há situações de risco de vida por causa do aborto espontâneo. Hoje, nós sabemos, com a medicina avançada, é possível preservar a vida do bebê e a vida da mãe. Então há hoje forma, de as pessoas se tratar melhor para conseguir guardar, conseguir preservar a vida da criança. E há casos que num momento crucial tem que decidir ou a mãe ou a criança. Quem que vai viver? É uma decisão difícil. Não é fácil essa decisão quando se trata nesse assunto.
Em Êxodo 21, 22, Deus se manifesta contra o aborto, como também exige a indenização no caso de um aborto acidental causada por alguém. Há 3.000 anos atrás já falava sobre aborto. Uma mulher que está grávida, de repente alguém causou um acidente com ela e ela foi lá e perdeu o bebê. Essa pessoa que causou esse acidente devia pagar indenização. Então, naquele tempo, Deus já exigia, Deus já era contra. Em Salmo, para nós resumir sobre o aborto, nós temos que ler Salmo 139, mas vamos só ler o versículo 13 a 16. Temos argumento contra o aborto. Como diz, pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graça te dou. Fiz por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Então, amados, quando nós olhamos para esse Salmo 139, nós temos argumento contra o aborto. A vida pertence a Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida. E um caso que aconteceu, e sabemos que muitos, infelizmente, apoiam o aborto. Quando uma mulher foi estuprada, muitos apoiam. Ou da criança que vai vir deficiente, muitos apoiam e apoiam as mulheres para que aborte essa criança. Mas a pesquisa é feita que todas as mulheres que abortaram porque foi estuprado, hoje com a idade madura, elas se arrependeram. Se pudesse voltar atrás, elas não abortariam. Maioria das mulheres se arrependeram por ter abortado no caso do estupro. Então, essa situação do mundo, as pessoas querem achar alguma resposta, buscam algo que satisfaz, que acalme o seu coração, mas deixa de confiar em Deus, deixa de olhar para a palavra de Deus. E para conclusão, amado, nesse mandamento não matarás, Jesus ensinou no Sermão do Monte, em Mateus 5, 22, diz assim: todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. E disse para não resistir ao perverso. E se alguém, no versículo 39, se alguém lhe bater a face direita, volta a outra também. Em João 3,15, no 1 João 3,15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que o assassino não tem vida eterna permanente em si. Eu quero falar uma coisa muito séria agora nesse momento. Fala, eu dei os dados de tantos mortes no mundo inteiro. Mas muitas pessoas são assassinos no coração, porque odeiam seu irmão. Se nós fosse fazer a conta de quantas pessoas que odeiam o próximo, e Jesus falou que é assassino, tinha mais morte neste mundo. Então não precisa, amados, fazer o ato, praticar o ato, mas só de odiar uma pessoa já é assassino. E quantas pessoas deixam de perdoar as pessoas? Não conseguem perdoar. Quantas pessoas falam mal do outro? Quantas pessoas que têm ódio no coração e inveja por alguém? Está matando, está odiando, está sendo assassino. Isso, amados, é no mundo inteiro. Se fosse contabilizar todos que odeiam, todos que têm isso no coração, alimenta isso no coração, esse ódio no coração, acho que não sobraria 20% ou 10% da humanidade. Então é muito sério, amado, quando Jesus fala assim: quem odeia seu irmão já é assassino. Precisamos olhar no nosso coração, porque muitas vezes a gente fala mal dos outros, nós julgamos os outros, que nós somos bons, os outros não. Desfazemos das pessoas, ignoramos as pessoas, não damos oportunidade para as pessoas, ao ponto só criticamos, torcendo mal pelos outros, desejando o fim dessa pessoa. Nós não podemos desejar a morte de um político ou do presidente, falando mal. A Bíblia manda nós orar pelas autoridades, odiar um político porque faz isso. A gente fica muitas vezes indignado com algumas situações, mas não ao ponto de desejar a morte. A Bíblia manda nós orar pelas autoridades, amados. Então precisamos, de fato, como cristão vivificado em Cristo e convicto da salvação,
não agir dessa forma, nem pensar e nem praticar essas ações que não agradam a Deus. Precisamos manter a ética cristã. Se o mundo pensa do aborto dessa forma, ou do eutanásia dessa forma, mas nós, biblicamente, como verdadeiro conhecedor da palavra de Deus, nós não devemos pensar como o mundo pensa, mas como Jesus ensina. O que tem que prevalecer no nosso coração é a palavra de Deus, amados. Não ser ouvinte da palavra de Deus, mas praticante da palavra de Deus. O próprio Jesus fala: você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Então Deus está pedindo: me obedeça. Se nós de fato obedecemos ao Senhor, amado, nós seremos bem-sucedidos nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. E vamos pensar, amados, porque a pesquisa é muito séria. Quando fala que no mundo, por ano, morre 50 milhões de pessoas. É muita gente. Só no Covid morreram 20 milhões de pessoas. Nessa guerra entre Israel e Hamas, já morreram mais de 40 mil pessoas. A guerra entre Rússia e Ucrânia já morreram mais de 70 mil pessoas. E muitos inocentes, muitas famílias que morrem por, simplesmente, amados, por briga de poder. Não por amor a Cristo. Se eu for morrer um dia, eu quero morrer por ser perseguido por causa de Jesus. Quando Jesus fala: digno, né, és tu, bendito és tu. Quando a pessoa que morreram por Jesus, olha, amados, você receberá a recompensa. Essa é a promessa de Deus. Quero convidar o louvor para nós estar cantando mais um hino e logo estaremos orando.